Olá, tudo bem? Aqui é Pedro Alves. Olha só, hoje vamos tratar de um assunto bem interessante. Quando é que você vai conseguir ter um patrocínio? Olha, se a gente parar para pensar na sua obra de arte enquanto ferramenta de marketing, enquanto instrumento de comunicação entre a sua obra e o seu público, né? Ou seja, o público que vai consumir a sua obra, é nesse momento em que você consegue estabelecer essa conexão com esse público que a sua obra de arte pode vir a se tornar um instrumento de comunicação entre uma determinada marca e esse público. E aí ela vai ter uma outra utilidade que não é só a da obra de arte, mas um canal de comunicação entre essa marca que vai te apoiar, que vai investir, que vai, né, com esse público consumidor. Então, vamos pensar um pouco mais, observar um pouco mais como é que isso pode ocorrer e como é que você deve trabalhar para que você consiga realmente fazer com que a sua obra de arte se transforme nesse tipo de instrumento. Primeira coisa que eu acho que é legal a gente apontar, como eu já falei em outros vídeos, você não precisa esperar ter uma super audiência, ter um público de milhares de pessoas te seguindo. Não é isso, tá? Eu acredito muito que tem público para todo tipo de produto, ou seja, para todo tipo de obra, todo tipo de narrativa, e tem também empresas para todo tipo de público. E inclusive empresas que vão se interessar mesmo que seja um público pequeno. Então, esse momento de você buscar o patrocínio não necessariamente precisa ser num momento lá longínquo, quando você tiver sucesso, quando você tiver não sei quantos mil fãs. Não é isso. Você vai conseguir obter interesse de um empresário, ou de um diretor de marketing, ou de uma pessoa que está gerando a construção de uma marca, quando você conseguir passar para essa pessoa que a sua obra de arte vai servir de fato como um canal de comunicação entre essa marca e esse público. E aí, se a gente for ver bem, essa questão de quantidade, né? Eu acho que o principal não é a quantidade, mas é a qualidade dessa conexão. Se você começar a gravar vídeos no YouTube, no Instagram, no Facebook, essas redes sociais, sempre tem lá um botão onde você consegue ter os dados demográficos, você consegue identificar mais ou menos de que região essa pessoa você consegue identificar faixa etária. Se você olhar o perfil dessas pessoas, você também consegue identificar outros atributos dessa audiência. E se você conseguir organizar essas informações, aí sim começa a ter valor para quem você for fazer uma proposta de patrocínio. Porque o valor do patrocínio está intimamente ligado à sua audiência, porque afinal de contas, quem está investindo dinheiro no seu show, no seu concerto, no seu quadro, na sua escultura, ele quer fazer uma ponte, ele quer chegar até este público-alvo. E é nesse momento que você consegue ultrapassar essa barreira, quando você consegue deixar claro quem é o seu público. Então, o seu grande tesouro é a audiência. Só que esse tesouro, ele só vai conseguir realmente se transformar em investimento, se transformar em algo viável, se você conseguir consolidar essas informações e conseguir ser claro o suficiente para o seu eventual patrocinador que ele vai conseguir atingir o objetivo dele, que é se comunicar com esse determinado público. Outra coisa que é importante a gente salientar nessa busca do patrocínio é obter conhecimento sobre as leis de incentivo. Como eu já falei em outros vídeos,
hoje em dia, praticamente em todas as, praticamente não, em todas as esferas de governo você tem leis que abrem oportunidades para as empresas destinarem uma pequena parcela de imposto em projetos culturais. E olha só que interessante, o nosso mercado, o mercado de arte, ainda utiliza muito pouco esse mecanismo. Eu acho que tem muito desconhecimento sobre como funcionam essas leis, tanto da parte dos artistas como também da parte dos empresários. As pessoas desconhecem esses mecanismos de renúncia fiscal e de apoio à cultura. Então, só para a gente entender um pouquinho esse universo, pensa comigo, ó, na Lei Rouanet, nós temos uma média de 5.000 empresas destinando uma pequena parte do imposto de renda para os projetos culturais. 5.000 empresas. Eu não lembro de cabeça agora, porque eu fiz essa pesquisa há algum tempo no Sebrae, mas assim, tem milhares de empresas. Eu ouso dizer que mais de 100.000 empresas poderiam estar destinando esse dinheiro do imposto de renda para projetos culturais. E nós só temos 5.000 empresas fazendo isso. E por que isso acontece? Isso acontece porque o empresário não conhece esse mecanismo, ele não consegue enxergar que essa pequena parcela pode se transformar num plano de visibilidade da marca dele, ou numa construção de alguma campanha, poderia ser utilizado para a campanha de lançamento de um produto, enfim, aí é uma criação, tá? Mas pode ser utilizado para várias coisas. E ele não consegue enxergar que aquele dinheiro que está lá no imposto de renda está parado, está na mesa do governo. E por que ele não enxerga? Porque acredito que também há um desconhecimento dos artistas e os artistas ainda não conseguem passar claramente essa mensagem para vários setores da economia e poder aplicar esse dinheiro na cultura. Olha, no âmbito estadual aqui em São Paulo, nós temos, sei lá, acho que não chega a 1.000 empresas, talvez um pouco mais de 1.000 empresas utilizam o mecanismo do PROAC, que dá isenção de 3% no ICMS. Imagina o que tem de empresa no estado de São Paulo que paga ICMS e que poderia estar destinando esse dinheiro para o seu projeto. No âmbito municipal, aqui em São Paulo, na capital, imagina o que tem de imóvel pagando IPTU que poderia destinar 2 parcelas desse IPTU para um projeto cultural. Então, nós temos um mercado muito grande ainda aqui para desbravar, né? Um mercado enorme. E as leis de incentivo não é o nosso ponto de chegada, tá? Não é o nosso objetivo, ela é só uma ferramenta e ela é uma ponta de lança, porque na verdade eu acredito que o mercado é muito mais amplo ainda do que as leis de incentivo, porque se você conseguir dominar mesmo essa questão de transformar a sua obra de arte num instrumento de comunicação, e se você conseguir trabalhar com a sua audiência e gerar valor assim, ter qualidade nessa conexão com a sua audiência, vira um tesouro enorme. E aí você vai conseguir obter muito mais investimentos, vai conseguir gerar muito mais renda do que simplesmente tratar a sua obra de arte apenas como arte, né? Então, a minha proposta é para que você consiga abrir os horizontes com uma cabeça mais de empreendedor e comece a estudar estratégias de venda, comece a estudar estratégias de marketing, comece a estudar as leis de incentivo e, lógico, continue estudando. Se você estuda ou se você não estuda, comece a estudar para se desenvolver melhor nas suas técnicas, na sua arte, que também é importante, lógico, né? Quanto mais desenvolvido você estiver, você vai produzir uma obra de arte mais bem qualificada, mais bem acabada, e isso tudo faz com que também você possa entregar um produto melhor para o seu consumidor
E tudo isso vai crescendo junto e vai fazendo um ciclo virtuoso de crescimento. Então, para a gente finalizar aqui, a minha mensagem de hoje é: você consegue sim ter um patrocínio, desde que você entenda quem é o seu público, desde que você entenda qual é a sua audiência. E essa audiência não precisa ser grande, ela pode ser pequena, porque mesmo uma pequena empresa, uma microempresa pode ter interesse no seu público e você pode ser esse canal, né, de comunicação entre essa empresa e esse público. Então, voltando aqui, só para a gente finalizar o conceito, nós temos um triângulo, que é muito importante que você entenda isso. Que triângulo é esse? Eu começo com a minha obra de arte, que é o meu produto, que atrai interesse de um público consumidor dessa obra de arte, que é a minha audiência, que vai atrair um interesse de um patrocinador que quer se comunicar com essa audiência. Então, se você fechar esse triângulo, você já vai ter condições de fazer propostas e de conseguir um eventual patrocínio. E nos próximos vídeos nós vamos poder aprofundar um pouco mais esse tema e passar um pouco mais do conhecimento que eu tenho nessa área e poder ampliar esse nosso assunto. Mas, olha só, hein? Nosso mercado de arte é muito grande e ainda está sendo subutilizado. E você pode transformar, você pode fazer parte dessa transformação se você começar a olhar a sua obra de arte com uma cabeça um pouco mais de empreendedorismo e menos fechada só na produção. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa seu like, inscreva-se no meu canal e compartilhe com seus amigos. Grande abraço. Tchau.